O poder de não reagir. Como controlar as suas emoções. Uma adaptação de Café e Capítulos, sua dose de literatura contemporânea. Pense no pior momento em que você perdeu o controle. Uma discussão que destruiu dias de paz. Uma palavra dita no calor que você não consegue apagar. Uma decisão tomada no impulso que mudou o rumo de algo importante. Agora me diz, quanto daquela situação foi realmente o outro? E quanto foi você, reagindo antes de pensar? A maioria das pessoas passa a vida inteira convencida de que os seus sentimentos são a verdade, que reagir é ser autêntico, que seguir o impulso é ser livre. Mas existe um padrão silencioso e devastador por trás de cada relacionamento destruído, de cada oportunidade perdida, de cada arrependimento que ainda dói. A incapacidade de criar um espaço entre o que você sente e o que você faz. Esse espaço tem um nome, e as pessoas que aprenderam a habitá-lo mudaram completamente a trajetória das próprias vidas. O que você vai ouvir neste audiolivro não é sobre suprimir o que sente, não é sobre fingir que está bem quando não está. É sobre algo muito mais poderoso, aprender a escolher a sua resposta, sentir a emoção, reconhecê-la e decidir com lucidez o que fazer com ela, em vez de ser arrastado por ela sem perceber. Ao longo dos próximos capítulos, você vai entender por que o seu cérebro reage antes de pensar, vai conhecer os 4 níveis de domínio emocional e vai aprender ferramentas práticas que funcionam no calor real das situações, não apenas na teoria. Este é O Poder de Não Reagir, e ele começa agora. Capítulo 1. O custo oculto da reatividade emocional. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do quanto as próprias reações emocionais lhes estão custando. Elas acham que é normal ser engatilhado. Acham que é da natureza humana perder o controle quando as coisas ficam difíceis. Acreditam que emoções explosivas são um sinal de paixão e autenticidade. Elas estão erradas. Redondamente erradas. E essa ilusão está destruindo a vida delas de maneiras que elas sequer conseguem ver. Deixe-me desenhar para você como a reatividade emocional realmente se parece no mundo real. Você está em uma reunião com seu chefe e colegas. Alguém contesta a sua ideia de uma forma que soa desrespeitosa. Seu coração dispara. Seu rosto esquenta. A voz na sua cabeça começa a gritar sobre como isso é injusto, como eles não entendem a sua visão, como estão tentando fazê-lo parecer um idiota. E antes que perceba, você está se defendendo com um tom de voz agressivo que deixa todos na sala desconfortáveis. Parabéns, você acabou de manchar a sua reputação profissional por causa de uma reação emocional de 60 segundos. Ou talvez você esteja discutindo com o seu parceiro sobre algo relativamente banal. Ele diz algo que toca numa ferida. Em vez de manter a calma e trabalhar em prol de uma solução, você aumenta o tom. Você desenterra mágoas do passado. Você diz coisas projetadas puramente para machucar, porque você está machucado. 10 minutos depois, você transformou um pequeno desacordo em uma briga que ameaça o relacionamento e que levará dias para ser superada. Tudo porque você não conseguiu controlar a sua reação emocional inicial. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer encarar. Toda vez que você reage emocionalmente em vez de responder com ponderação, você está treinando o seu cérebro para ser mais fraco. Você está reforçando as vias neurais que o tornam mais propenso a perder o controle na próxima vez. Você está, literalmente, reconfigurando os fios do seu cérebro para o fracasso, para o conflito, para o arrependimento. E a pior parte é que você está fazendo isso voluntariamente. A ciência é cristalina quanto a isso. Cada reação emocional desencadeia a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Esses produtos químicos inundam o seu sistema, turvam o seu julgamento e tornam impossível pensar com clareza. Mas eis o que a maioria não percebe. Esses hormônios não evaporam simplesmente quando a situação acaba. Eles permanecem no seu sistema por horas, às vezes por dias, afetando cada decisão que você toma, cada interação que tem, cada pensamento que cruza a sua mente. Isso significa que uma única reação emocional pela manhã pode sabotar o seu dia inteiro. Aquela discussão com a sua esposa afeta o seu desempenho no trabalho. Aquele e-mail estressante desencadeia uma cascata de péssimas decisões que ecoam por toda a sua semana. Você fica preso em um ciclo de reatividade, onde cada explosão emocional torna a próxima muito mais provável.
Contudo, o custo vai muito além do seu desempenho diário. A reatividade emocional crônica muda fisicamente a estrutura do seu cérebro. Estudos utilizando tecnologia de mapeamento cerebral mostram que pessoas que perdem o controle emocional regularmente possuem um córtex pré-frontal menor. Essa é exatamente a parte do seu cérebro responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento e pelo controle de impulsos. Em outras palavras, quanto mais você reage emocionalmente, menos capaz se torna de pensar com clareza e tomar boas decisões. O custo financeiro da reatividade emocional é estarrecedor. Pense em cada oportunidade que você perdeu porque estava com muita raiva, muita ansiedade ou muito sobrecarregado para pensar direito. Cada relacionamento profissional que você arruinou porque não conseguiu manter a boca fechada quando estava chateado. Cada meta que você abandonou porque se sentiu desencorajado e decidiu desistir. O efeito composto dessas perdas ao longo de uma vida é devastador. Já trabalhei com executivos que perderam milhões de dólares porque tomaram decisões dominados pela raiva. Vi empreendedores destruírem parcerias que levaram anos para serem construídas porque não conseguiram segurar a onda durante negociações. Observei pessoas brilhantes sabotarem as próprias carreiras enviando e-mails rascunhados em momentos de frustração ou conduzindo apresentações engolidas pela ansiedade. O custo nos relacionamentos é ainda mais doloroso. Cada vez que você perde o controle emocional com alguém de quem gosta, você faz um saque na conta bancária da confiança dessa relação. Você cria distância. Você planta sementes de ressentimento. Com o tempo, essas reações se acumulam e implodem os laços que mais importam para você. Seus filhos assistem a como você lida com as emoções e aprendem que isso é o normal. Seu parceiro começa a pisar em ovos perto de você porque nunca sabe o que pode disparar o seu gatilho. Seus colegas passam a enxergá-lo como instável e indigno de confiança. A sua reputação vira a de alguém com quem não se pode contar quando o barco afunda. Mas talvez o custo mais alto da reatividade emocional seja o que ela faz com o seu relacionamento consigo mesmo. Toda vez que você perde o controle, você perde o respeito por si próprio. Você sabe que é capaz demais. Você sabe que poderia ter lidado com a situação de um jeito melhor. Mas, no calor do momento, sentiu-se impotente contra as próprias emoções. Isso gera um ciclo de dúvida e vergonha que corrói a sua confiança de dentro para fora. A boa notícia é que isso está completamente sob o seu controle. A reatividade emocional não é o seu destino. Não está escrita no seu DNA. Não é uma parte imutável de quem você é. É um hábito, e como qualquer hábito, pode ser quebrado e substituído por algo superior. A única questão é se você está disposto a fazer o trabalho duro para mudá-lo. Capítulo 2. Por que o seu cérebro é programado para sabotá-lo? Para entender como controlar as suas emoções, você primeiro precisa entender por que o seu cérebro parece absolutamente determinado a fazer você perder o controle. A verdade é que as suas respostas emocionais não são aleatórias ou sem sentido. Elas são o resultado de milhões de anos de evolução, desenhadas para manter os seus ancestrais vivos em um mundo infestado de ameaças físicas imediatas. Mas o mundo mudou de forma drástica. E o seu cérebro ainda não recebeu o memorando. Deixe-me apresentar a você a parte mais importante do seu cérebro, da qual você provavelmente nunca ouviu falar, a amígdala. Esta pequena estrutura, em formato de amêndoa, fica no fundo do seu cérebro e atua como o seu sistema de alarme pessoal. O trabalho dela é escanear ameaças e disparar respostas automáticas para mantê-lo a salvo. Quando os seus ancestrais encontravam um tigre-dentes de sabre, a amígdala inundava o sistema com adrenalina, desligava o pensamento racional e os preparava para lutar ou fugir. Essa resposta salvava vidas. O problema é que a sua amígdala não consegue distinguir a diferença entre um tigre-dentes de sabre e um e-mail atravessado do seu chefe. Ela não sabe separar uma ameaça física de uma ameaça social. Ela trata críticas, rejeição, constrangimento e conflito como se fossem questões literais de vida ou morte. Então, quando um colega questiona a sua ideia numa reunião, a sua amígdala soa as sirenes exatamente como se você estivesse sendo atacado por um predador. Isso é chamado de sequestro da amígdala, e acontece com você com muito mais frequência do que você percebe. No milissegundo em que o seu cérebro enxerga uma ameaça, o pensamento racional sai do ar. O fluxo sanguíneo é desviado do seu córtex pré-frontal.
a parte do cérebro que cuida da lógica, do planejamento e do controle de impulsos. E é direcionado para o seu sistema límbico, que controla as respostas emocionais. Você fica literalmente menos inteligente quando está ativado emocionalmente. E eis o que torna isso ainda pior. A sua amígdala aprende com a experiência, mas ela é péssima em aprender as lições certas. Cada vez que você tem uma reação emocional a algo, a sua amígdala arquiva essa informação como prova inegável de que aquela situação era de fato perigosa. Isso significa que as coisas que o engatilharam no passado têm muito mais chances de o engatilhar de novo no futuro. O seu cérebro está constantemente expandindo a lista do que ele considera ameaças. É por isso que pessoas que foram feridas em relacionamentos tornam-se hipersensíveis a qualquer sinal de rejeição ou abandono. A amígdala delas aprendeu que a dor emocional é letal. Então começa a soar os alarmes, ao menor indício de que isso possa se repetir. É por isso que pessoas que foram rechaçadas no trabalho entram na defensiva a qualquer feedback, mesmo quando este é construtivo e bem intencionado. A sua amígdala também possui um tremendo viés de negatividade. Ela é muito melhor em memorizar ameaças do que recompensas, falhas do que sucessos, dor do que prazer. Isso fazia todo o sentido, quando a sobrevivência era o foco principal, porque esquecer uma ameaça podia resultar em morte, enquanto esquecer uma recompensa era apenas um infortúnio. Contudo, no mundo de hoje, esse viés de negatividade significa que o seu cérebro está o tempo todo caçando problemas, perigos e motivos para ficar chateado. Outro fator crucial é que a sua amígdala processa informações numa velocidade aterradora, muito mais rápida que a sua mente racional. Ela consegue identificar uma ameaça e disparar uma explosão emocional em parcos 12 milissegundos. O seu córtex pré-frontal, a parte racional, leva pelo menos 500 milissegundos para processar a mesmíssima informação. Isso significa que você está reagindo emocionalmente muito antes sequer de ter a chance de pensar de modo racional sobre o que de fato está acontecendo. É por isso que, às vezes, você se percebe furioso ou ansioso e só depois se pergunta o porquê. O seu cérebro emocional já decidiu que existe um ataque iminente e já começou a preparar o seu corpo para a guerra. Tudo isso antes de o seu cérebro lógico acordar para o problema. Quando você ganha consciência de que está sentindo raiva, o seu coração já está batendo forte, os seus músculos já estão tensos e os hormônios do estresse já inundaram a sua corrente sanguínea. O mundo moderno agrava esse cenário de forma cruel, pois somos expostos continuamente a estressores de baixo nível que mantêm a nossa amígdala em alerta máximo. Notificações de redes sociais, manchetes desenhadas puramente para incitar o medo e a indignação, e-mails de trabalho que exigem resposta imediata, engarrafamentos, boletos, conflitos amorosos. O seu cérebro é bombardeado por sinais de que algo pode estar errado, o que mantém o seu alarme de emergência travado na posição ligada. Esse estado de vigília crônica tem consequências catastróficas para a sua capacidade de pensar com lucidez e decidir com precisão. Quando a sua amígdala está constantemente ativada, ela se torna hipersensível. Coisas que normalmente não o incomodariam começam a parecer esmagadoras. O seu limiar para explodir fica cada vez mais baixo, até que minúsculas inconveniências disparam ataques de nervos colossais. A privação de sono potencializa tudo isso. Quando você não dorme com qualidade, a sua amígdala torna-se 40% mais reativa a estímulos negativos. Isso significa que você tem, literalmente, muito mais chances de enlouquecer e perder a razão quando está cansado. Estresse, má nutrição, falta de exercício e desidratação exercem efeitos idênticos na regulação da sua mente. Mas aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Entender que as suas reações são automáticas não significa que você está impotente contra elas. Significa que você pode aprender a operar a favor do seu cérebro, em vez de contra ele. Você pode treinar o seu córtex pré-frontal para anular e subjugar a sua amígdala. Você pode construir novas vias neurais que apoiem o controle frio e racional em vez do chilique instintivo. A chave mestra é reconhecer que sempre existe um vácuo entre o gatilho e a sua resposta. Pode durar microsegundos, mas ele existe. E é nessa fenda de tempo que o seu poder vive. É ali que você pode escolher responder em vez de meramente reagir. É ali que você pode recuperar as rédeas da sua vida. Capítulo 3. Os 4 níveis da maestria emocional.
Nem todo controle emocional nasce igual. A maioria das pessoas imagina que gerenciar emoções é como um interruptor liga/desliga. Ou você está no controle, ou não está. Ou você é calmo, ou é reativo. Esse pensamento em preto e branco é a exata razão pela qual as massas nunca alcançam a verdadeira maestria emocional. O autêntico controle emocional opera em 4 níveis distintos. Compreender esses degraus é vital para desenvolver a força interior cega e inabalável que separa os campeões dos meros mortais. O nível 1 é a reatividade inconsciente. É aqui que a esmagadora maioria passa a vida inteira. Neste nível, você está completamente à mercê do que sente. Você sente algo e atua imediatamente em cima desse sentimento, sem qualquer sombra de escolha consciente no processo. Alguém diz algo que o irrita, e você atira uma ofensa de volta em menos de um segundo. Você sente ansiedade perante uma situação, e foge dela sem sequer raciocinar. Fica animado com uma oferta e assina contratos impulsivos que mais tarde lamentará amargamente. Pessoas no nível 1 sequer desconfiam de que possuem a prerrogativa de escolha sobre como responder à emoção. Elas adotam a crença falida de que os seus sentimentos são fatos, de que as suas explosões são totalmente justificadas e de que a culpa pelo que elas sentem pertence unicamente aos outros. Falam pérolas como: "Você me fez ficar com raiva", "Eu não consigo controlar o que sinto" ou "Eu só estava sendo honesto em colocar para fora a minha emoção". Elas têm zero percepção sobre a fenda que existe entre o estímulo e a resposta. O problema fatal do nível 1 é que ele torna você imprevisível e pouco confiável. Ninguém sabe qual versão sua vai acordar hoje. Você destrói confianças e torna impossível para os outros confiarem em você, sob fogo cruzado. O nível 2 é a reatividade consciente. É o estágio onde você finalmente percebe que está tendo um chilique emocional, mas ainda assim escolhe atuar em cima dele. Você sabe que está furioso. Você sabe que está prestes a dizer uma barbaridade que vai arruinar a noite. Mas diz mesmo assim porque a fúria soa deliciosa e justificada no instante do sangue quente. Você reconhece que está sendo feito de fantoche pelos hormônios, mas mente para si mesmo afirmando que, desta vez, é diferente e que este surto é merecido. Pessoas no nível 2 justificam sua selvageria focando exclusivamente no erro do outro. Elas dizem: "Sim, eu perdi a cabeça, mas você viu a atrocidade que fizeram comigo?" Elas possuem consciência, mas não têm controle. Enxergam o espaço entre a raiva e a resposta, mas são fracas demais para usá-lo. Ironicamente, o nível 2 causa mais asco do que o nível 1, porque você sabe que está fazendo o errado, e ainda assim, não consegue frear o carro. Isso afunda você num lamaçal de arrependimentos e promessas de melhorar na próxima, desgastando, assim, a sua autoestima e o respeito próprio a longo prazo. O nível 3 é a resposta consciente. É aqui que o jogo dos gigantes realmente começa. Neste nível, você sente o vulcão interno, reconhece-o perfeitamente e então escolhe conscientemente como vai agir com base nos seus valores negociáveis e nas suas ambições de longo prazo, ignorando solenemente os seus sentimentos primatas e urgentes. Você pode estar ardendo de raiva, mas escolhe pronunciar palavras calmas. Pode estar tremendo de ansiedade, mas escolhe engolir o medo e agir. Pode estar afogado em decepção, mas escolhe ignorar os lamentos para focar cirurgicamente nas soluções. Indivíduos no nível 3 tratam emoções como meros dados e informações, não como ordens imperativas. Eles sabem que sentir fúria não obriga ninguém a se portar como um primata furioso. Sentir ansiedade não decreta o fim do mundo. Eles alargam o milissegundo de ouro entre sentir o golpe e responder, utilizando essa fresta no tempo para operar em conformidade com quem desejam ser. Esse nível exige autopercepção cortante, pausa militar, controle de respiração e raciocínio gélido sob pressão. O nível 4 é a alquimia emocional. Este é o pináculo, o cume da majestade mental, onde você não apenas detém e controla as suas respostas aos danos, mas atua como um bruxo. Você transmuta e converte as próprias emoções originais em armas. Em vez de meramente aguentar e esconder a raiva, você a converte em combustível bruto e pura motivação letal para vencer. Em vez de apenas suportar o medo, transmuta-o numa excitação predatória, avassaladora para o combate. Em vez de lidar com a mágoa, ela vira um mapa de investigação curiosa sobre como subir de nível.
Alquimistas mentais entendem tão perfeitamente a malha estrutural das próprias sinapses que blindam o coração de forma que os venenos e angústias externas sequer são gerados em primeira instância. Eles não aplicam a ilusão barata do pensamento positivo bobo, ou o fingimento tóxico. Eles reescreveram suas filosofias centrais com maestria tamanho que simplesmente se recusam a dar a outros o volante de suas reações. Eles tornaram-se os diretores de cinema da própria narrativa cerebral. A escalada do nível 1 para o nível 4 não é uma estrada asfaltada. Você pode operar como um gênio nível 3 no escritório de paredes de vidro de uma multinacional e regredir ao amadorismo animal do nível 1 no trânsito engarrafado ou numa mesa de jantar da família. O objetivo não é deificar-se em perfeição absoluta, mas perseguir o progresso sádico na própria pele. A única questão vital é: em qual degrau frouxo você está se permitindo operar agora? E acima disso, para qual patamar de excelência inabalável da elite mental você vai começar a migrar o seu sistema hoje mesmo? Capítulo 4. O método STOP para o controle emocional imediato. Quando você está preso no olho de um furacão emocional, quando o seu coração martela as costelas, a sua mente gira fora de prumo, e cada instinto biológico uiva para que você espanque verbalmente, fuja ou faça uma insanidade que deixará cicatrizes. Você precisa de um sistema. Você precisa de um código de guerra de ativação rápida que possa ser acionado em tempo real para retomar as rédeas do próprio corpo antes de aniquilar os seus contatos, a sua moral ou a sua riqueza. Grande parte dos guias literários sobre estabilidade é inútil nestas fogueiras, pois eles ordenam que você pense com lucidez no exato milésimo em que o raciocínio é a única faculdade morta. O seu córtex está apagado, a amígdala o sequestrou. Exigir complexidade filosófica nesse estado é piada. Você necessita de um freio seco, mecânico e automático, algo que funcione independentemente do transe irracional e provisório em que se encontra. É aqui que desponta o método, esse TOP. 4 letras, 4 pilares sequenciais, implacáveis, que rasgam a corda da reatividade irracional, impedindo que o desastre se propague antes de gerar ruína irrecuperável. Trata-se de uma balística atestada por neurocientistas e aplicada pelas elites na pressão, de cirurgiões em UTIs e a negociadores no calor da batalha. Esse PASTS de stop, pare. No exato e cirúrgico milissegundo em que as sirenes soarem na sua mente confirmando o surto, você deve abortar a atividade mecânica. Remova as 2 mãos do teclado, caso esteja digitando veneno em formato de e-mail. Trave os maxilares e não pronuncie uma sílaba sequer num tiroteio familiar. Se estiver prestes a fazer uma venda eufórica suicida, ou um ato imbecil impulsivo, vire os pés e saia da sala. A ruptura corporal repentina desestabiliza a espiral e emite um recado imediato aos circuitos de que a direção mudou de dono. Para que a âncora funcione, você precisará aprender a rastrear e sentir no próprio sangue os alertas da detonação hormonal que acontece antes dos berros escaparem da garganta. Calores estranhos, dentes cerrados, ritmo fúnebre do peito, nós nas vísceras. As pessoas só afundam nisso porque nunca olham para dentro antes do barril de pólvora explodir. Quando calibrar os detectores biológicos, você desliga o motor da máquina antes da batida trágica frontal. O ato de parar tem que ser brusco e seco. Nada de meia parada ou refúgio brando. Remova o contato sem perdões ou piedades. Mesmo que gere um silêncio social pesado, esse hiato é um pequeno preço a se pagar perante um lamento irreparável do vexame que viria em segundos. De take a breath, tire um momento para respirar. Não qualquer lufada medíocre, inútil. Respiração marcial tática. Você vai inspirar o oxigênio por 4 contagens rígidas nas narinas, prendê-lo sob controle nas paredes dos pulmões por mais 4 e soltar o ar lentamente numa purga nos lábios contando até 6. Eis o arsenal da respiração em caixa, box breathing, usada por oficiais de esquadrões de elite Navy SEALs e forças táticas militares operando à beira da morte em chamas de tiroteio, para resgatar a compostura e a precisão do foco letal nos alvos em pressão esmagadora extrema. O impacto fisiológico da oxigenação rítmica atinge letalmente a fiação biológica e elétrica do nervo vago, ativando o sistema nervoso parasimpático e sinalizando ao seu cérebro que o perigo passou.
O efeito é físico, mensurável e imediato. Repita o ciclo pelo menos 3 vezes, ou até sentir o ritmo cardíaco desacelerar e o pensamento clarear. Nesse momento de análise, separe o fato da interpretação. O colega cruzou os braços durante sua apresentação. Isso é um fato, que ele estava conspirando contra você. Isso é uma história que sua mente criou. Quando você devolve o foco ao que realmente aconteceu, o sequestro emocional perde força e o julgamento claro retorna. P. De proceed. Prossiga. Freio ativado. Pulmões operantes como relojoeiros. Realidade lida pelo viés da frieza cortante estoica absoluta. Agora, prossiga. E prossiga sem as amarras passionais rasteiras, biológicas, animais reativas, primitivas primatas, agindo tão puramente do pico montanhoso mais elevado do seu ser, respondendo a partir dos seus valores, não dos seus instintos, com a palavra certa, no tom certo, no momento certo. Poderá haver horas nesse avanço onde o seu prossiga seja estritamente manter a mudez e sair do combate no silêncio mortal, impassível sereno, de quem ignora o vira-lata que ladra à beira das pedras. Pois quem domina o ST, OP, não depende das circunstâncias para se manter inteiro. Ele carrega consigo, em qualquer situação, a capacidade de escolher quem quer ser naquele momento. Capítulo 5. Técnicas avançadas para a regulação emocional. Uma vez que você domina o método STOP e consegue confiavelmente frear as suas próprias reações antes que elas saiam de controle, você está pronto para acessar as táticas das ligas maiores. São elas que separam os imperadores intocáveis do controle emocional das pessoas que apenas desenvolveram uma capacidade tolerável de não gritar no trabalho. Aqui, ultrapassamos a linha da contenção de danos e invadimos a esfera da otimização emocional, onde você não só subjuga os seus sentimentos, como os converte em escravos devotados à sua alta performance e precisão letal nas decisões. A primeira técnica da elite é o reenquadramento cognitivo. Esta é a destreza sádica e calculista de torcer e recriar o prisma pelo qual você lê uma situação, matando na raiz qualquer emoção fraca que derivaria dali. As massas ingênuas acreditam cegamente que os sentimentos brotam dos fatos e das tragédias lá fora. Mentira absoluta. A dor ou a euforia não nasce do fato cru. Ela é injetada pelas interpretações das premissas que você cria. Altere as regras da leitura das engrenagens do episódio, e você rasgará os cabos dos seus velhos temores limitantes, frívolos, inúteis, rasos fúteis mortais, passivos de medos. Imagine dar uma apresentação, enxergar 2 idiotas encarando as telas negras do telefone em desdenho no fundo, e focar sua voz interna maldita em: estou um lixo em falas vazias. Eles me desdenham pelo meu amadorismo e falta de força. Eis a chave da depressão fúnebre reativa e covardia fracassada, medrosa falida. O enquadramento o força. E se na realidade os sujeitos ali atônitos anotam as palavras em espantos brilhantes, deslumbrados, atônitos, maravilhados pelo choque formidável e imponente, divino colossal, das frases das suas genialidades na tela cega, uma mudança de enquadramento não é auto-engano. É a recusa consciente de aceitar como verdade a primeira história que sua mente assustada conta. A segunda técnica profunda é a rotulação emocional específica. Homens reles classificam tudo em pífios blocos infantis de estar mal ou estar feliz. Se você só relata uma falha num veículo com o termo primata fraco burro, inútil, fútil, frouxo, motor ruim, não o conserta em dias de dor. Ao dizer, estou sentindo ciúmes rasteiros pela ascensão deste parceiro, pelo orgulho ofendido no meu pavor de ameaças de quedas, e não puramente raiva contra suas atitudes rasas e tolas. Nesse ato de nomear com precisão, o córtex pré-frontal reentra em cena. A pesquisa em neurociência chama isso de affect labeling. Dar nome específico a uma emoção reduz sua intensidade de forma mensurável no cérebro. Corpo e mente são um sistema integrado. Quando a emoção toma conta, ela mora também no corpo, no peito fechado, nos ombros tensos, na mandíbula cerrada. A regulação somática usa isso a seu favor. Contrair intencionalmente os músculos por 5 segundos e soltá-los de forma brusca enquanto expira. Envia ao sistema nervoso o sinal de que a ameaça passou. Um banho frio, uma caminhada rápida ou qualquer movimento físico intenso cumprem o mesmo papel. Interrompem o ciclo hormonal antes que ele se torne irreversível. A quarta proeza marcial bélica de foco intelectual e controle gélido
reside nas distorções do tempo, no domínio cego, das perspectivas limitantes medrosas, fracas, desesperadas, temporais das mentes das massas e ansiosas covardes, no reenquadramento das linhas fatais, cronológicas de tempestades no tempo, timeline reframing. Se as bombas e perdas atiram você nas agonias sombrias, torturantes, patéticas, rasteiras, medrosas das aflições, apavorantes, apocalípticas das mentes fechadas, fracas, puxe sua perspectiva para o horizonte de 5 anos. Pergunte-se: isso ainda vai importar? Na maioria das vezes, a resposta honesta é não. Essa compressão temporal não nega a dor do momento. Ela a coloca em proporção real, liberando a mente do dramatismo que a torna reativa. Blindagem da gestão de energia, Energy Management. O autocontrole emocional não é um recurso infinito. Ele se esgota ao longo do dia. Decisões difíceis, privação de sono, má alimentação e falta de exercício consomem diretamente a sua capacidade de não reagir. Quem cuida das bases biológicas, sono, nutrição, movimento, recuperação, chega aos momentos críticos com o tanque cheio. Quem negligencia essas bases se verá explodindo por motivos que, em outro estado, nunca teria dado importância. Capítulo 6. Construindo resiliência emocional para o sucesso a longo prazo. Conter a explosão no calor da fornalha é nobre e vital, contudo, é apenas metade da engrenagem. O restante repousa na edificação silenciosa e metódica das trincheiras subterrâneas da sua alma antes que as chuvas atinjam o teto do mundo. É a construção de uma resiliência emocional profunda, do tecido antifrágil, incandescente, cego de fraquezas frouxas fúteis que se recusa a apenas esquivar das balas, dos desastres, e que, ao invés disso, transmuta o ferro, as pedras atiradas pesadas asquerosas cegas das dificuldades em degraus sangrentos, duros, exatos e doloridos na escalada de subida do ápice imperial. A maioria das pessoas só pensa em resiliência quando já está no meio da crise. Isso é como tentar aprender a nadar depois de cair no mar. Resiliência não se constrói na turbulência. Ela se forja na rotina. É o resultado silencioso de dias comuns vividos com disciplina, antes que qualquer tempestade aparecesse no horizonte. A pedra mestre, irredutível basilar desta edificação gloriosa magistral reside e se sustenta inteira na armadura pesada, irretocável, firme, dura, bruta, sólida de poder. Otimização da linha de base. Baseline Optimization. Quando as fundações metabólicas do templo físico dormem plenas, totais, ricas, fartas, sob as sombras profundas, reparadoras dos sonhos intocáveis, das curas de sono severo e impecável. Quando você dorme bem, se alimenta com qualidade e se movimenta com consistência, o seu córtex pré-frontal opera em plena capacidade. As mesmas situações que no cansaço parecem intoleráveis, no equilíbrio biológico, tornam-se apenas obstáculos gerenciáveis. A base física não é um luxo. É a fundação do domínio emocional. Nas trincheiras do desenvolvimento da flexibilidade cognitiva plena absoluta, não seja a criatura oca, engessada e bitolada, de interpretações e respostas limitadas, burras, cegas, medrosas, viciadas, fracassadas, únicas, fechadas, inúteis, rasteiras, rasas, frágeis, mortas, que colapsam, trêmulas diante das primeiras intempéries das curvas fechadas, mortais, cruéis, apavorantes, trágicas, nefastas. Explore teses e prismas longínquos, entreviste mentes antagonistas aos seus impérios doutrinários de conforto, pule as cercas intelectuais alheias na leitura, para mapear labirintos diversos das lógicas alheias ricas. Desprenda-se das coleiras asfixiantes pavorosas das necessidades amedrontadas, histéricas, tolas, vãs e ilusórias no controle e certeza milimétrica. Exponha sua mente deliberadamente à incerteza. Leia pontos de vista que contradizem os seus. Tome decisões em situações ambíguas. Com o tempo, o desconhecido deixa de disparar alarme e começa a ativar curiosidade. E essa mudança é estrutural, não apenas motivacional. Enlace as matrizes cruéis, frias, pragmáticas, resolutas, impiedosas, duras, brutais, mortais, severas, exaustivas, cruas e pesadas de suas atitudes laborais duras na terra, das criações aos elos indestrutíveis do céu, puros absolutos da criação de significados fortes, meaning-making. O soldado medíocre, fraco, cego, se verga exausto nos choros vãos frívolos e inúteis das lamúrias fúteis, perante as horas duras da provação dolorida severa. Aquele que vincula os seus fardos, sangrentos, pesados, letais, apavorantes, assombrosos,
aos pilares celestiais nobres, ricos das promessas vitais das riquezas absolutas, profundas, heróicas, eternas, prósperas, perfeitas de construção familiar divina pura ou legado celestial sublime e formidável, magistral supremo nos corações da espécie humana. Esse soldado atravessa a dor com um norte que não vacila, não porque seja insensível a ela, mas porque o significado que carrega é maior do que o desconforto do momento. Execute com ferocidade o rito da exposição estratégica ao estresse. Strategic Stress Exposure. Casse na intemperança e chame, com fúrias letais heróicas divinas as pressões. Não permaneça covarde e acuado fujão preguiçoso, frágil e mole nas áreas da conforto amaldiçoado, asqueroso, decadente, perdedor, fútil, pobre da mediocridade fraca. Submeta sua mente com táticas insanas e severas, na dureza impiedosa e exaustiva da exposição fria e calculista da água glacial congelante, dura brutal nos banhos árticos letais. Escale palanques assustadores para domar auditórios complexos, ríspidos hostis, hostilizando públicos frios. Debata impávido em atritos apavorantes pesados das argumentações complexas, tensas hostis. Cada desconforto escolhido, deliberadamente, constrói tolerância para o desconforto não escolhido. É assim que a resiliência se torna estrutural. Não uma performance, mas uma parte de quem você é. E nas chamas incessantes, cegas da máquina insana, da produção de superações e combates diários implacáveis, sem dó letais brutais fortes, coroe a engrenagem letal pesada com os retiros e elos celestes supremos da recuperação e restauração plácida profunda, exata e estoica divina plena. Até o mais resiliente dos sistemas colapsa sem recuperação. Silencie as telas. Saia do ambiente de pressão. Durma. Caminhe sem destino. Esses não são sinais de fraqueza. São parte obrigatória do ciclo que mantém a armadura intacta. Capítulo 7. A neurociência da transformação emocional. Tudo o que você praticou até aqui não é apenas filosofia. Tem uma base neurológica concreta. Cada vez que você escolhe responder, em vez de reagir, você está literalmente remodelando a arquitetura do seu cérebro. Isso não é metáfora, é biologia mensurável. Eis a joia brutal e fascinante dos reis formidáveis: a neuroplasticidade. Durante décadas, a ciência acreditou que o cérebro adulto era fixo e imutável. Essa ideia foi definitivamente derrubada. O conceito de neuroplasticidade demonstra que o cérebro continua se reorganizando ao longo de toda a vida, em resposta às experiências e comportamentos. Cada vez que você pratica o controle emocional, os circuitos racionais se fortalecem. Cada vez que você reage sem reflexão, os circuitos da reatividade se aprofundam. O cérebro vai na direção que você escolhe repetidamente. O ápice dessa engenharia letal maravilhosa e espetacular do seu corpo impera com crueldade e gênio majestoso em glórias infinitas na premissa fantástica. O cérebro cego orgânico não mapeia divisões reais, fáticas empíricas, biológicas, sensoriais ou barreiras lógicas entre simulações imersivas, densas, plenas, ricas, vívidas, da imaginação nos focos plácidos dos ensaios e atuações empíricas externas e reais, na dor e no suor da prática material das execuções, fora na realidade bruta dos fatos mundanos reais, nas carnes do tempo físico temporal exato mortal. Quando você visualiza a si mesmo respondendo com calma a uma situação difícil, o seu cérebro não distingue completamente essa simulação da experiência real. Os mesmos circuitos são ativados. Isso significa que o ensaio mental de respostas calmas é uma forma legítima de treinamento neurológico. Não fantasia, mas prática. Os estudos mostram que pessoas que praticam regularmente técnicas de controle emocional apresentam alterações mensuráveis no cérebro. A amígdala reduz sua reatividade, o córtex pré-frontal se fortalece. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caem. Os níveis de serotonina se estabilizam. Não é uma questão de força de vontade. É uma reorganização biológica real, alcançada pela prática consistente. Técnicas de respiração como o box breathing ativam o nervo vago em segundos, engajando diretamente o sistema nervoso parasimpático. Isso não é misticismo, é fisiologia. Em menos de 10 segundos de respiração controlada, a frequência cardíaca começa a cair e o fluxo sanguíneo retorna ao córtex racional. As mudanças neurológicas não acontecem em uma semana. Levam meses de prática consistente. Isso não é motivo de desestímulo,
é motivo de comprometimento. Cada vez que você escolhe não reagir, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça insignificante, você está depositando na conta do seu novo cérebro. O retorno aparece devagar, mas ele é real e cumulativo. Capítulo 8. Dominando o controle emocional em situações de alta pressão. Tudo o que você aprendeu até agora será colocado à prova de fogo quando as apostas estiverem altíssimas e a pressão for esmagadora. É uma coisa praticar o controle emocional durante a sua meditação matinal ou durante um pequeno desentendimento com um colega de trabalho. É algo inteiramente diferente quando você enfrenta uma crise que pode destruir a sua carreira, aniquilar o seu relacionamento ou ameaçar tudo o que você trabalhou tão duro para construir. Situações de alta pressão revelam quem você realmente é por baixo do verniz da polidez e do condicionamento social. Elas arrancam as máscaras e expõem o seu verdadeiro nível de maestria emocional. A maioria das pessoas tem um desempenho drasticamente pior sob pressão, porque permite que a intensidade do momento asfixie o pensamento racional. Mas a elite da alta performance melhora sob pressão, porque treinou especificamente para esses instantes. A diferença entre os que quebram e os que prosperam sob pressão não é talento, inteligência ou sorte. É preparação. Especificamente, preparação emocional. Quando você treina o seu sistema nervoso para permanecer calmo e a sua mente para pensar com clareza em situações extremas, a pressão deixa de ser uma vulnerabilidade e se torna a sua maior vantagem letal. A primeira chave para a performance sob pressão é compreender que a pressão não é externa, ela é interna. A situação em si é neutra. Ela só se torna pressurizada quando a sua mente a interpreta como ameaçadora ou esmagadora. Duas pessoas podem enfrentar circunstâncias idênticas e ter respostas de estresse completamente diferentes, baseando-se apenas na forma como enquadram a situação em suas mentes. Isso significa que controlar a pressão começa por controlar a sua narrativa interna. Em vez de dizer a si mesmo, isto é terrível, tudo está desmoronando, não vou dar conta, você precisa reenquadrar a situação em termos que sirvam à sua alta performance. Isto é desafiador, mas possuo as exatas habilidades para resolver. Ou, esta é a oportunidade perfeita para provar do que sou capaz. Ou, foi exatamente para este tipo de caos que eu treinei. Atletas de elite, equipes de emergência e operadores de forças especiais utilizam esse exato reenquadramento para manter o controle sob risco de morte. Eles não fingem que o perigo não existe. Eles o reconhecem, mas escolhem a interpretação que amplia, e não a que aniquila a capacidade de resposta deles. A segunda chave é a preparação fisiológica. O sistema de resposta ao estresse do seu corpo precisa ser adestrado para lidar com picos de ativação sem entrar em colapso. É aqui que o conceito de inoculação de estresse se torna vital. Assim como as vacinas expõem o seu sistema imunológico a doses minúsculas de um patógeno para criar resistência, a inoculação de estresse submete o seu sistema nervoso a dosagens controladas de desconforto para forjar resiliência. A exposição ao frio extremo é uma das formas mais brutais e eficazes de inoculação de estresse. Quando você se submete voluntariamente à água glacial, você aciona exatamente os mesmos sistemas de alarme acionados em uma crise. Mas, como a escolha foi sua, você tem a chance de praticar a manutenção da calma e da clareza mental enquanto o seu corpo entra em pânico fisiológico. O segredo não é apenas tolerar o frio, mas aplicar ativamente as técnicas de controle. Respirar de forma profunda, relaxar a musculatura, focar no agora e manter o diálogo interno blindado. Exercícios físicos de alta intensidade cumprem um papel semelhante, forçando-o a manter a disciplina mental enquanto a carne grita por socorro. A força mental na academia transfere-se diretamente para a frieza no caos emocional. A terceira chave é a gestão da atenção. Sob pressão, a mente do amador se estilhaça em múltiplas direções. Ele começa a visualizar tudo o que pode dar errado, todos que o estão julgando, as consequências catastróficas da falha. Essa atenção fragmentada torna impossível o alto desempenho. A solução é o que chamo de foco laser, a capacidade de afunilar toda a sua energia psíquica na única ação que você precisa executar agora mesmo, neste milissegundo, para estabilizar o barco. Todo o resto vira ruído de fundo que você reconhece, mas ignora solenemente. Pratique o foco laser no dia a dia em tarefas banais e, quando a crise bater, identifique a ação imediata mais vital e mergulhe nela, cego para as 10 etapas seguintes e surdo para a plateia.
A quarta chave é a granularidade emocional. A maioria vivencia a pressão como uma nuvem cinza e genérica de estresse ou ansiedade. Mas estresse é um termo guarda-chuva. Quanto mais cirúrgico você for ao nomear o que sente, mais perito será em neutralizá-lo. Você está ansioso com o resultado ou animado com o desafio? Está sobrecarregado pela complexidade ou assustado com a possibilidade de falhar? As reações físicas podem ser parecidas, mas os significados e os remédios são radicalmente diferentes. Afie o seu vocabulário emocional e você domará a sua química interna. A quinta chave é o foco no processo versus foco no resultado. Sob pressão, os fracos ficam obcecados com a linha de chegada. Vou ganhar ou perder? O que vão pensar de mim? Esse foco no resultado só atrai mais pressão e drena a atenção das atitudes que realmente constroem a vitória. A elite foca no processo. Um cirurgião foca no corte preciso do bisturi, não em se o paciente sobreviverá. O piloto foca nos instrumentos, não se o avião vai cair. O negociador foca em fazer perguntas cortantes e ouvir os silêncios, não se vai assinar o contrato. Foque no que você controla, o seu esforço, a sua técnica, a sua atitude. Quando o processo domina a sua mente, a pressão evapora e a excelência emerge. A sexta chave é o planejamento de contingências. O pânico de uma crise nasce frequentemente do inesperado. Quando você não sabe o que fará se tudo der errado, a própria incerteza o asfixia. Executivos de elite reduzem isso, esquadrinhando dezenas de cenários antes do evento. Se isso falhar, o que eu faço? E se aquilo ocorrer? Esse ensaio mental destrói a carga de surpresa e reduz a exaustão cognitiva na hora H. Contudo, assim que você entrar no olho da tempestade, execute o plano B com frieza sem ficar duvidando das próprias decisões no calor da batalha. O momento de planejar é antes da guerra, não durante o tiroteio. A sétima chave é a recuperação e a reflexão. Mesmo quando administrada com maestria, a alta pressão cobra um pedágio severo das suas reservas emocionais e físicas. Se você não passar por um ritual de descompressão deliberada, o seu sistema começará a quebrar e a sua resiliência desabará. Após a guerra, use a respiração, o silêncio e o distanciamento para trazer os batimentos à linha de base. E então, já frio, reflita sobre o evento como um investigador sádico, sem julgar-se, buscando apenas os dados, o que funcionou, onde a armadura trincou. Como as falhas de hoje pavimentarão as vitórias de amanhã. Lembre-se, a pressão é um privilégio. Significa que você está em arenas que importam, enfrentando fardos que são dignos da sua melhor versão. A maioria passa a vida correndo da pressão, e como castigo morre sem jamais descobrir o colosso de poder que dormia dentro de si. Capítulo 9. Transmutando emoções negativas em combustível para o sucesso. A imensa maioria das pessoas trata as emoções negativas como se fossem lixo tóxico ou resíduos radioativos a serem escondidos o mais rápido possível. Elas tentam suprimir a raiva, anestesiar a tristeza, aniquilar o medo e fugir da frustração. Essa abordagem não é apenas fracassada, é um crime contra o seu próprio potencial. Emoções negativas concentram quantidades nucleares de energia e informações, que, quando dominadas e direcionadas, podem se transformar no combustível de foguete para suas ambições mais grandiosas. O problema não está no fato de você sentir emoções negativas. O problema é que você é analfabeto na arte de transmutá-las. Você permite que elas drenem o seu ânimo, em vez de usá-las como motor para uma ação violenta e produtiva. Você permite que elas turvem a sua visão, em vez de usá-las para clarear os seus alvos. Toda emoção obscura é um telégrafo da sua psique, entregando dados cruciais sobre as suas trincheiras, os seus valores e as suas metas. A raiva berra que algo sagrado para você está sob ataque. O medo alerta que você encara a incerteza ou uma perda aguda. A tristeza confessa o quanto você amava ou valorizava algo que lhe foi arrancado. A frustração avisa que há um muro entre você e a sua vitória. O seu dever não é silenciar esses mensageiros, mas decodificá-los e canalizar o instinto animal rumo a conquistas concretas. Essa é a distância abissal entre a supressão emocional, que o enfraquece, e a alquimia emocional, que o converte numa força incontrolável. Vamos dissecar a raiva, possivelmente a emoção mais temida e mal gerida da nossa espécie. A maioria ou explode em fúria macaca, queimando pontes e implorando por perdão depois,
ou a esconde nas sombras, deixando-a apodrecer até explodir como ressentimento ácido e amargura. Ambas as rotas desperdiçam um trunfo inestimável. A raiva é a sirene de emergência do corpo contra a injustiça. Ela inunda o sistema com adrenalina pura, forjando um foco mortal e letal para combater os agressores. A chave alquímica é separar a energia do alvo. Em vez de vomitar a sua fúria contra a pessoa medíocre que o feriu, roube a energia desse fogo e redirecione-a para o trabalho. Use a força bruta da raiva para varar noites construindo a sua empresa, destruindo obstáculos e erguendo impérios. Algumas das realizações mais espetaculares da história humana foram pavimentadas com raiva. Empresários ergueram indústrias bilionárias porque odiavam a incompetência do mercado. Atletas destroçaram adversários, impulsionados pela fúria de terem sido desprezados no passado. A emoção que arruína a vida dos fracos é a exata mola propulsora da genialidade dos fortes. O medo é outra emoção que a sociedade o ensina a gerenciar com covardia. Tentam fugir dele ou deixam-se paralisar pelo seu frio. Mas o medo contém a bússola dos seus propósitos. Você só treme de medo de perder o que tem extremo valor, ou de falhar naquilo que mais deseja. O objetivo do mestre não é arrancar o medo do peito, mas dançar o tango com ele. Haja apesar do terror. Isso é a anatomia real da coragem. Além disso, o medo é um filtro magnífico. Se uma meta não lhe gela a espinha nem um pouco, ela é patética demais e indigna do seu suor. Objetivos que o apavoram costumam abrigar o maior arsenal de recompensas. Use o farol do medo para marchar exatamente na direção dele. A tristeza e a decepção são os hóspedes indesejados que quase todos trancam no porão. E, contudo, elas trazem os ensinamentos mais puros. A tristeza escancara aquilo que você amava, provando o valor das coisas pela ferida da perda. A decepção lhe ensina o que você verdadeiramente deseja e rasga as suas ilusões em pedaços. A maioria foge dessa dor anestesiando a alma. Mas a decepção é uma lâmina clareadora. Ela separa os objetivos forjados pelo que a sociedade exigia das metas que o seu coração realmente anseia. Em vez de encará-las como provas da sua fraqueza, veja-as como selos de que a sua capacidade de se importar é real e grandiosa. A frustração é a dor mais ordinária da vida moderna, e, ironicamente, a mais desperdiçada. Ela brota do abismo entre onde você está e onde o seu sangue deseja estar. As pessoas comuns gastam o tanque da frustração reclamando, caçando culpados ou jogando a toalha. Mas a frustração é a febre do progresso. Pegue o fogo da frustração e sublime-o em persistência incansável. Se os obstáculos o deixam frustrado, torne-se fascinado por decifrá-los. Onde os tolos param, você acelera, porque entende que a frustração crônica em um ponto específico significa apenas que é hora de atualizar brutalmente as suas habilidades e de matar o amadorismo ali contido. A ansiedade e a preocupação são tormentos crônicos, mas carregam a planta baixa da antecipação estratégica. A ansiedade mal canalizada é tortura. Transformada, ela é planejamento de guerra. Se você está preocupado, não fique paralisado. Estruture planos de ataque. O que especificamente o aterroriza? Como as suas defesas podem ser reforçadas hoje para mitigar essa ruína? A preocupação inútil indaga. E se o pior acontecer? Infinitas vezes, a preocupação de elite planeja as barricadas exatas para impedir que o pior ocorra e age. Culpa e vergonha doem na alma como brasa quente, mas são os fiscais incorruptíveis da sua honra. A culpa grita que os seus atos traíram as suas leis morais. A vergonha acusa que a sua atitude não espelha a sua identidade grandiosa. Fugir delas é cimentar a corrupção do seu caráter. Utilize essa dor lancinante como o timão que o força de volta aos trilhos do homem ou mulher que você jurou se tornar. O código secreto para transmutar qualquer emoção negra é aproximar-se dela não com rejeição, mas com a frieza investigativa de um cirurgião. Pergunte-se: o que este pavor quer me mostrar? Como posso pegar os cavalos de força desta raiva e arrastar a minha carruagem rumo aos meus objetivos hoje? A meta da sua vida não é virar um Buda apático e sedado, cego às dores. O objetivo é transformar-se numa fornalha humana que queima e incinera as emoções obscuras, transformando cada pedra do caminho numa catapulta rumo ao trono. Capítulo 10. Construindo uma confiança inabalável através da maestria emocional. A confiança não é aquilo que os charlatões da motivação barata pregam.
Confiança não é não ter dúvidas. Não é a ilusão infantil de que o fracasso jamais baterá à sua porta. Não é se achar uma criatura celestial e superior aos demais. A confiança genuína, a confiança letal de aço fundido, é de uma ordem absurdamente mais profunda e devastadora. A verdadeira confiança é a certeza calada, fria e implacável de que você suportará qualquer golpe que o universo desferir contra você. É a paz bélica de que, venha a tragédia que vier, você detém o maquinário emocional, os escudos lógicos e as raízes da alma para triturar o caos e sobreviver a ele com imponência e classe. Não tem nada a ver com não cair no chão. Tem a ver com a certeza matemática de que o seu corpo sempre vai se reerguer. Esta estirpe de segurança absoluta só se forja de uma maneira: enfrentando provações e fornalhas seguidas, colecionando as provas indubitáveis de que você domina a arte da guerra. Você não pode ler 3 livros e pensar em se tornar confiante. Você não vai chegar lá murmurando frases prontas em frente ao espelho. Confiança não é teoria, é prova e evidência. E a evidência só brota da ação rasgada e brutal da vida real. Mas é aqui que as massas são tapeadas. As pessoas acham que precisam se sentir confiantes antes de abrirem a porta e marcharem para o perigo. Essa inversão mental patética as mantém amordaçadas no fosso do medo a vida toda. A confiança nunca precede o combate. Ela é o troféu que se coleta no final dele. O ciclo implacável é o seguinte: você age a despeito do terror que lhe gela a espinha. Você lida com o monstro melhor do que as suas paranoias previam. Você extirpa as lições de ouro. O seu cérebro arquiva a evidência inegável do seu poder. A sua confiança cresce em centímetros de aço. O ciclo se repete. É por isso que a maestria emocional é o núcleo atômico da confiança. Quando você sabe que é o ditador das próprias reações, não importa o que exploda ao seu redor, o pânico alheio não o infecta. A maioria escolhe as suas seguranças em bengalas frágeis do mundo externo. Sentem-se bem quando os aplaudem ou quando ganham o prêmio. Mas essa confiança evapora no primeiro sopro de crítica. A verdadeira autoconfiança de elite ancora-se em pilares que moram apenas dentro de você. O primeiro pilar é a autossuficiência emocional. É o reconhecimento gélido de que o seu estado mental não precisa do sorriso de ninguém, da aprovação de um chefe ou de garantias do universo. Você gera o seu próprio oxigênio emocional, a partir das suas convicções, da regulação e da sua paz de espírito. Você não vira um refém das opiniões ou da negatividade tóxica da sala. Você não mendiga afetos. E isso lhe concede um magnetismo absoluto. O segundo pilar é a competência esmagadora. Confiança sem lastro de genialidade é só ilusão e arrogância de tolos. Você deve lapidar armas intelectuais reais e entregar um valor sangrento e genuíno ao mercado. Mais do que dominar os cliques do seu setor, foque nas meta-habilidades. A resolução de problemas indomável, saber que você sempre descobre a saída, não importa o nó da crise. A oratória afiada, a capacidade de dominar conversas severas sem gaguejar, e a agilidade de aprendizado, a ferocidade de assimilar o novo numa velocidade que quebra os velhos dinossauros acomodados do mercado. O terceiro pilar é o alinhamento de integridade extrema. Quando a sua palavra dada, os seus valores internos e as suas atitudes no escuro estão em linha reta perfeita, a sua alma adquire uma robustez que nada ameaça, pois a sua autenticidade é total e mortal. Pessoas fracas contam mentiras sociais tolas para evitar cara feia, faltam com compromissos e corroem as próprias fundações em troca de comodismo. Quando você não deve atitudes falsas a ninguém, a sua presença fica irredutível e radiante, pois carrega o selo de alguém que não usa máscaras baratas. O quarto pilar é o levantamento de resiliência. Cada revés que não o aniquilou adiciona lajes no seu império interno. Evitar a dificuldade não protege você. Isso o torna frouxo e frágil como porcelana. A confiança inabalável demanda a exposição voluntária às dores controladas que o esticam além das fronteiras. Escolha o confronto sobre a segurança. Abrace projetos de dar calafrios. Promova as conversas tensas que você esquiva há meses. Mas não o faça para tentar parecer impecável. O faça apenas com o alvo inabalável de extrair e beber a sabedoria da fornalha. O quinto pilar é a orientação implacável para o futuro. A base da população julga e trava as próprias decisões olhando para os grilhões do que são hoje. Não sei fazer isso, então fujo. E ali apodrecem.
Os líderes do mundo apostam autofundados na projeção colossal do titã no qual estão se convertendo. Haja como a sua versão mítica inatingível do futuro. Assuma a pose, o silêncio tático e a calma daquele líder milionário é inabalável, que será em 10 anos, mesmo estando a zeros hoje. Assuma a postura e a realidade se dobrará e curvará aos seus pés até as profecias baterem. O sexto pilar é o foco majestoso na contribuição. A fragilidade da insegurança assombra os corações egoístas obcecados demais com as próprias fragilidades superficiais. Eles rirão de mim? Ficou manchado meu orgulho na roupa? Quando o egoísmo evapora e o seu peito é regido pelo fuzilamento focado em servir e agregar riquezas inesgotáveis à resolução do problema central do próximo, as suas neuras fúteis somem na luz da sua nobreza. Se você ataca uma reunião pensando em como pode ser o grande catalisador de soluções pragmáticas de todos ali, o pânico egóico morre de inanição cega. O sétimo e último elemento é o radar constante e frio de evidências de ouro. A máquina orgânica tende, em vias covardes nefastas, cegas de proteção primitiva inútil falida, ao viés da negação. Foca os olhos cirúrgicos nos vexames, enquanto joga vitórias majestosas absolutas no lixo esquecido. Escreva, lavre na pedra, os diários das suas conquistas, vencedoras diárias. Fixe o arsenal dos ganhos, o que foi dominado nas quedas cruéis dos tombos de dor superados heroicamente e exalte as pequenas vitórias. Esse panteão provatório, sádico cala, afoga e destrói o falido locutor da dúvida nos céus da sua mente divinal. Quando você acopla esse castelo formidável de arsenal, as fundações intocáveis, blindadas, plenas, gloriosas de segurança inquebrantável, das muralhas de fogo do sucesso imperial blindado, indomável, insubstituível, intocável se firmam de forma inesgotável no cosmos, sem tréguas covardes medíocres da mediocridade fracassada do passado. Você ergueu um Deus da confiança cega forte, implacável real em bases frias e absolutas, sólidas de vida real. Capítulo 11. A arte da não reação estratégica nos relacionamentos. Os relacionamentos são os laboratórios supremos de sangue e lágrimas onde o controle emocional, acima de qualquer arena corporativa, decide o seu destino. Você pode dominar, fatiar e esmagar conselhos de acionistas com frieza sádica, e então chegar em casa e reduzir o seu casamento e a sua honra a pó por causa de uma provocação barata é impensada de 3 segundos na cozinha. As pessoas que repousam e dormem no seu teto, e que o amam, têm as senhas exatas de todos os porões da sua ira. É ali que as luzes do mundo e a maquiagem da sociedade escorrem, e você é despido perante o escrutínio do seu controle vital e real da alma. A vasta maioria das detonações vulcânicas entre laços familiares ou fraternos não reside no problema do momento. Esconde necessidades amordaçadas cegas, dores e fardos, em silêncio das dinâmicas antigas, não lidas, que espirram de ambas as partes. Quando a sua lâmina e escudo de não reação fria e estratégica entra no fronte da relação amorosa ou conjugal e familiar hostil, os ciclos de culpas fúteis e apelos covardes caem por terra sem palco inútil e os embates de fundo afloram, finalmente sendo extirpados cirurgicamente de raiz. O primeiro preceito basilar nas linhas de fogo é a lei de que cada embate humano impõe 2 exatas escolhas de encruzilhadas mortais, absolutas cruéis de frente a frente, irrevogáveis na face das disputas: o anseio instintivo animal primitivo, nefasto reativo de controle egóico, orgulhoso, impositivo, destrutivo e imaturo, cego, amaldiçoado, cínico, inútil, frívolo, fraco, versus o objetivo sábio magistral de conexão eterna vitoriosa de vínculos em propósitos. Se na provocação você escolhe o grito do ego de estar certo, você assassina a aliança em holocausto. Vão na ponte de relacionamentos sagrados, inestimáveis, prósperos, celestes, divinos, perfeitos. A não reação cega e intencional escolhe o laço. Escolhe o silêncio forte, blindado, estoico. Não para fugir covarde e calado frouxo acovardado sob patadas injuriosas, mas de frear majestoso focado indomável. Imponente as reações para pavimentar caminhos dignos, majestosos divinos, supremos de entendimentos altivos. Plenos ao invés da explosão vã
inócua e racional de macacos raivosos na selva primitiva, estúpida, cega, morta, falida. O segundo axioma cego, inabalável, irrefutável de reinos inquebráveis em relações blindadas é a assumida, cega exata, implacável, brutal de 100% e exclusiva, integral, completa e definitiva total, absolutista posse da carga dos seus 50% no trato conversacional. Você possui o controle exato do universo cósmico nulo, escasso vazio falho morto e cego frente ao destino das bocas, atitudes tóxicas ou pânicos das tempestades raivosas alheias dos seus parceiros ou laços amigáveis, conjugais, genéticos. Em vez da perda esmagadora, burra, medíocre, frustrante, fútil, trágica, inútil de gastar suas fontes de energia, imensas, preciosas, celestes, em tentativas inúteis e ridículas de controle sobre a força volátil dos parceiros que foge aos punhos. Concentre nos seus punhos exatos fechados de gelo calmo os limites da resiliência das frentes blindadas da sua reação soberana, intocável, imperturbável, impávida de aço calmo perante os furacões desvairados alheios, influenciando os demais pelo espelho e maestria e paz inabaláveis supremas da sua gravidade imperial no recinto. A terceira tática fundamental repousa na magia da desescalada das chamas, o desativar da bomba. A gravidade animal incita o primata, que habita as mentes falhas, a espelhar os dentes. O parceiro grita, o tom aumenta, a afronta bate o peito no cinismo afiado e a resposta atira venenos ainda maiores nos ferimentos frágeis de ambos, até o lixo da destruição arder e arrebentar de vez. A arte do mestre supremo da sabedoria emocional, na paz, cega, inabalável, força no peito. As reduções da radioacústica dos tons, se a histeria aumentar nos céus vulcânicos fúnebres de fúrias rasas, do companheiro tolo no cio da raiva, reduz as batidas vocais com cadências gélidas, aveludadas de graves sonoros profundos. Lentos impassíveis na postura, intocável, fria, serena, pacífica, imutável, inabalável, perfeita, sublime. O espelho que você foca atordoa o surto dos oponentes alheios, devolvendo os passos para a razão. No quarto pilar, a habilidade do juiz separa as obras carnais dos executores espirituais. Desacople o indivíduo sagrado da atitude suja, asquerosa, passional e irritante. A ira das massas universaliza atos esparsos em condenações morais globais infinitas, cegas rasas. Se cometeu descaso, infeliz, frívolo, fraco e tolo, a mente raivosa atira a acusação assassina imperdoável. É a escória da imbecilidade humana irresponsável. Fatie o cenário analiticamente e contemple atitudes tortas apenas por dados limitados, pífios frágeis temporais isolados. O parceiro atua com fadigas de rotinas severas, do caos biológico frágil e cansaços. Não valida as condutas rasas baixas tolas de erros, ou ofensas imperdoáveis falhas injustas, contudo concede luz na paciência divinal magistral, imponente da compreensão invencível divina, de nobres perante seres em falhas mortais na terra da mediocridade fraca, para soluções em alianças inquebráveis, nos focos da luz verdadeira, suprema, blindada, indestrutível e intocável. Quinto, o domínio das fendas espaciais temporais, as lacunas ocultas majestosas, dos domínios silenciosos das pausas mortais, severas, na frieza da inteligência analítica racional gélida e tática. A tentação amaldiçoada, orgânica, pressiona o peito cego pedindo por réplicas armadas, ofensivas apressadas, de vômitos passionais sujos, impensados, estúpidos, burros, falhos no meio das tensões acaloradas, ríspidas dos infernos dos duelos. As amarras da força suprema repousam na coragem de dominar com silêncios a guilhotina e exclamar na frieza cega serena, com peso monumental, absoluto, pleno calmo firme, ditatorial e calmo divinal. Demando as fronteiras de um minuto no exílio, para arquitetar no silêncio lógico frio as réplicas dignas perfeitas deste labirinto imposto. Ou absorvo com paciência divina e reflexões de maestria as informações rústicas injetadas na sala, nesta contenda. Esse escudo congela as falhas impiedosamente fúteis das guerras tolas desnecessárias em mortes antecipadas e estanca fogueiras inúteis em abalos vazios, nos lamentos infelizes inúteis de mortais, nas relações perdidas fáceis sem retorno imperdoável posterior.
O ápice dessa jornada divina, sublime nas coroas de excelência das relações, reside supremo, irretocável sagrado, majestoso, indomável, formidável blindado, no Aikido, da inteligência da emoção suprema, inabalável, blindada heróica, brilhante, gélida letal do espírito mestre, dominando as deflexões divinas de poder, como as mestrias asiáticas ancestrais lendárias, sagradas, cegas puras celestes das artes marciais orientais, sublimes invictas de desarmes. Em vez da guerra inútil de forças, você capta e desvia com sabedorias infinitas os jatos e facões ardentes em labaredas letais coléricas da fúria, alheia convertendo em indagações geniais, frias, pacíficas, solucionadoras, puras, limpas, investigativas, brilhantes que estraçalham o ímpeto fútil cego reativo de ódio das trevas. Pois, na calma magnética suprema de um coliseu, onde todos urram perdidos sem governo e o fogo reina, aquele único e apenas um entre as massas medrosas cegas rasas, que domina no escuro calado cego com fôlego frio e estoico a sua própria morada, biológica hormonal sem reagir, torna-se o ditador formidável absoluto, intocável, das soluções de paz da gravidade. Absoluta, majestosa, plena, ditatorial, eterna, incontestável, reinante, insubstituível, magnética suprema, nos pódios dos deuses invencíveis do convívio supremo. Capítulo 12. Liderança emocional e influência. A liderança, em sua ossatura mais íntima e nua, não é nada além da mais pura força de influência emocional. A sua capacidade de inspirar fileiras de homens e mulheres, instilar fogo nas artérias das equipes e conduzi-los aos topos gloriosos. Repousa muito mais na abóbada do seu controle emocional inabalável do que na enciclopédia das suas titulações, técnicas medíocres de mercado ou crachás pendurados nos pescoços vazios de cargos corporativos, hierárquicos, inertes, fúteis institucionais mortos. A multidão não segue o chefe frio reativo, amedrontado, fútil, apavorado, impressão instável. Fraco. A massa se ajoelha perante e é leal de modo mortal, irretocável, cego e irredutível ao líder formidável que forja nos peitos do bando as certezas, seguranças, as confianças calmas, serenas, letais, infalíveis, fortes, brilhantes e inatingíveis. O ápice dessa liderança repousa incontestável na modelagem da estrutura das emoções em atos silenciosos, vivos, fortes, no fogo do caos e nos exemplos, emotional modeling. As hostes o observarão nos desastres com lunetas cruéis, famintas implacáveis, esmiuçando cada gaguejo frágil da falha. O bando jamais é guiado por preceitos oratórios vazios, covardes e falhos ocos no papel, mas no suor sangrento, brutal, cego, impassível, estoico, da postura divina, invulnerável, exata, de força que irradia sob os fogos na crise. O silêncio calmo, letal, genial de um general antecipa as posturas nos peões e peões, que absorverão na osmose celular biológica mental o mimetismo de resiliência inquebrantável nas soluções práticas, fáticas, pragmáticas de respostas. Toda adoção volátil emocional fútil, frouxa, de queixas passivas, rasteiras, covardes, assustadas, cegas, frívolas, nojentas, reativas e pânicos, na alta patente do seu trono, dita a derrocada fúnebre medíocre, frágil, caótica, apavorada, sem norte nas trincheiras e corredores baixos corporativos inteiros na base. O primeiro escudo, inexpugnável, intocável, blindado genial majestoso da sua guilda e clã de líderes formidáveis imperadores, reside irrefutável, inabalável nas arquiteturas celestiais da segurança das acomodações, nas forjas psicológicas, limpas abertas, livres, invictas, seguras, livres de punições rasas, psychological safety. A capacidade espartana blindada do seu corpo em aceitar os escorregões nos campos minados, deslizes e as posições honestas, puras vitais brilhantes nas aberturas vulneráveis, livres genuínas criativas das hostes, sem fuzilamentos covardes, castrações mentais imbecis burras, ou acusações histéricas, fúteis, cruéis, destrutivas, na base das punições egocêntricas, idiotas, inúteis, primitivas, de ira macaca, estúpida primitiva. Se o sangue sobe irado aos erros, nas buscas do novo, a base enterra, em mentiras e lixos, sob os tapetes escuros fúteis dos disfarces falsos.
Quando o líder abraça as falhas, inquisindo quais ouro de sabedorias letais divinas, retiramos desse acidente para fortificar impérios impenetráveis amanhã no fronte, sem erro repetido? Orquestra a máquina dos deuses na inovação inesgotável divina, sublime, plena e segura, na vida corporativa formidável, genial, real, limpa, fiel. Nas entrelinhas nevrálgicas ocultas das artes magnéticas, os gigantes decifram a gestão fria do contágio energético epidêmico coletivo absoluto. Emotional Contagion Management. O general do futuro entra no átrio e sala magna das pressões com a radiação imposta, impiedosa, severa, controlada, absoluta, cega, premeditada, proposital, do clima exato biológico, do ânimo mental, vibracional. Os sorrisos frios, impassíveis, firmes, seguros, de resoluções, dominam por capilaridade instintiva dos neurônios biológicos empáticos, alheios na contaminação das epidemias hormonais e emocionais, do bando focado, e o instaura sem imposições autoritárias. O clima de guerra sereno, majestoso, celestial, invencível de sucesso ou foco no ambiente, guiando mentes silenciosamente na paz formidável. A arte dos nobres reside imperiosa e divinal, formidável também absoluta e intocável divina, na transparência estratégica verdadeira e emocional do aço blindado genuíno, Strategic Emotional Authenticity. Engavetar dores não o forma em estátuas mortas de mármore de deuses invulneráveis, fakes vazios. O monarca que se confessa vulnerável, no grau estrito, exato, perfeito, magistral, sem cair no choro infantil patético, raso de desabafo medroso, sujo, inútil, nojento. Conjuga nas teias empáticas humanas as chamas do heroísmo cego. Essa dosagem genial de verdades que exalam preocupações legítimas, sem arfar o suspiro do desespero, e que entregam transparência aliada à resolução contínua, implacável e infalível de glória do herói, sem recuos, atrai as massas a abraçarem sua bandeira. Completando o círculo de fogo dos reis, insondáveis, inquebráveis, plenos divinos supremos de luz, mora a transmutação do sangue de batalha em forças constantes. Conflict Transformation. Para o fraco, o atrito amedronta, foge com pavor aos cantos mortos, inertes, silenciosos. No monarca, os estrondos hostis e tensões pesadas de pontos dispares convergem em ouro. No encontro forçado, calmo, analítico, cirúrgico, observador frio e diplomático, genial na paz profunda. Gélida transmutando abismos cruéis, severos, tensos, difíceis de dores na convergência dos interesses e lucros nos relacionamentos sublimes, imortais, fortes, coesos, cimentados, absolutos. Sendo aquele farol impassível, a espiral emocional estelar ascende, Upward Emotional Spiral, e as hordas ganham autonomia, imunidade psicológica brutal, blindada, impenetrável, majestosa, sem caos, e se transmutam nos generais invencíveis leais, de altíssima produtividade nos batalhões indomáveis, formidáveis, divinais de excelência absoluta, do seu legado infinito, magistral e superior sem falhas mortais. Capítulo 13. Criando o seu sistema operacional emocional pessoal. Todo o conhecimento colossal e as teorias divinas de guerra psicológica que você acumulou aqui não significarão lixo algum sem o rito mortífero sistemático da incorporação, inabalável, contínua, incansável, cega de aplicações biológicas, absolutas, severas no soar físico prático. Dezenas devoram tomos das excelências no intelecto e colapsam nas trincheiras regredindo à barbárie covarde, por não fixarem as rotinas frias implacáveis nas entranhas neurais instintivas autônomas. A sua metamorfose repousa exata, inflexível, soberana, impiedosa, nas implementações robóticas divinas. Nobres do seu exército pessoal orgânico, diário do sistema operacional da matriz emocional de excelência, ininterrupta, cega, impenetrável, gélida, focada, inatingível, suprema, Emotional Operating System. Assumindo assim o fundo e a superfície dos reinados automáticos biológicos infalíveis, sem a dor falida, fraca, da vontade desgastante, cansativa, esgotante, do suor mecânico. A primeira pedra angular na glória da montanha e coroa celestial formidável e imortal é a sua higiene rotineira, marcial, espartana, da prática orgânica mental diária bruta, leta focada brilhante. A musculação neural de apenas parcos 5 a 10, contados, severos, exatos, minutos, sagrados, intocáveis diários de disciplinas mortais, absolutas, com repetições cegas,
na oxigenação respiratória, intensa sedativa e visualizações nas autoavaliações cirúrgicas de foco no caos e preparos preventivos. Estraçalha, nas proporções astronômicas colossais. Os volumes fracos, vagos, irregulares, inconstantes, frouxos, medíocres, esparsos vazios do entusiasmo de momentos motivacionais baratos e curtos. Na muralha segunda, reside o domínio implacável do ecossistema letal genial de arquitetura, do seu meio físico pragmático real externo, no sucesso intocável, environmental design. Varra e afogue no poço a condescendência cega, inútil, fraca, inócua, tóxica das futilidades. Remova os sanguessugas, asquerosos, lixos da imprensa frívola cega do terror, assombrosa de desgraças mercenárias inúteis e pessoas pavorosas, pessimistas, nefastas, apavoradas, cegas de influências venenosas da sua órbita solar divina, formidável, sublime e luminosa. Crie e forge um santuário de águas calmas, silenciosas, estoicas, fortes, geniais, intocáveis, para que a paz impenetrável, inabalável e invencível reine, incólume limpa, plena soberana, com escudos de ouro das informações prósperas, perfeitas, vitoriosas, eternas, plenas, sem rádio estática infernal, medíocre, inútil de baixos no subsolo do mundo, perdedor asqueroso, cego, sem foco mortal, genial, nobre, celestial e impiedoso. A Trindade fecha a base na inteligência do fuzilador nas análises dos demônios pessoais do passado, mapeados a fogo. Trigger, Identification e Response Planning. Os reis não apagam fogueiras sem avisos. O monarca arquiteta com perícia as próprias fragilidades no microscópio, mapeando em tintas nas madrugadas diários, sádicos, investigativos de seus medos. Quais palavras vulgares abalaram a sanidade no passado? Quais atos dos sócios travaram o meu peito fraco, frouxo, trêmulo de espanto letal, irado, nojento, covarde e ansioso no caos fúnebre? Ao dissecar seus rastros fracos, cegos, patéticos, falhos anteriores rasos, prepara armas bélicas pesadas, frias de respostas táticas, calmas no armário letal formidável, preparado de antecedências nas respostas, sábias, divinas, majestosas, estoicas, nobres, frias, absolutas, implacáveis, invioláveis, perfeitas, de gênio sublime, insuperável, intocável, formidável e rico. Em colunas inabaláveis, extras e indestrutíveis, absolutas repousam os protocolos gélidos de restauração das armaduras, nas mortes crônicas letais, Recovery Protocols, sistemas biológicos intocáveis pré-agendados para recompor a sanidade e estancar as hemorragias após estresses violentos. Insanos, sem permitir os esgotamentos fracos colapsarem seus defesas divinais. Heróicas absolutas. A auditoria fria, mecânica, sádica, contínua, exata. Accountability e Measurement Systems. Para esmagar as ilusões mentirosas, covardes e métricas fáceis do ego de que melhorou o frouxo, pautando e pontuando diariamente os êxitos absolutos práticos com fatos inquestionáveis, empíricos, frios, de melhora no avanço real das maestrias infalíveis reais. E por final, e não final, a flexibilidade de mutações, constantes, intermináveis, eternas, progressivas, celestiais das dinâmicas, continuous learning e adaptation, no qual a majestade impõe ajustes de curso nas mutações orgânicas das décadas da maturidade divina, sublime, plácida, absoluta, e a integração plena, maciça com todos os tentáculos dos reinados das facetas do sucesso pleno, imortal e infinito da vida real de impérios da vitória, integration with life systems, servindo assim apenas para que a emoção escrava domada, subjugada, pacificada, blindada, forjada, adestrada plena, inabalável, não apenas proteja você no mundo, porém pavimente sem resistências ou limites a estrada celestial de todas e infinitas conquistas e tesouros inesgotáveis nos cosmos da espécie soberana, suprema das lideranças perfeitas ricas de inteligência. Capítulo 14. Aplicações avançadas em ambientes de alto risco. O juízo final das capacidades implacáveis, absolutas, colossais, esmagadoras da sua coroa, e maestria psíquica emocional, eclode de modo bárbaro, brutal, impiedoso, sangrento, real, definitivo, sem anestesias nos cenários brutais, letais, cruéis, impiedosos, assombrosos, severos de alto grau e risco absoluto apocalíptico das apostas letais de ruína, high-stakes environments.
Neste ringue insano das trevas, os teatros medíocres cínicos infantis das educações engessadas, afáveis frágeis infantis falsas, estraçalham como ovos de papel, e exibe-se na face morta dos terrores absolutos, sem falsidades e sem disfarces, cínicos mundanos, asquerosos faces covardes, fúteis e vazios. O grau verdadeiro, cru, denso, majestoso, indomável e irretocável, de quem comanda os reinados da razão de gênio, ou de quem será fuzilado no buraco sujo cego, como prisioneiro animal do medo primitivo. Carreiras forjadas por décadas pulverizam em insultos cegos de nanosegundos. Oportunidades dos cifrões bilionários escorrem ao suor frio na testa. Elos sangrentos morrem perante instintos. Quando as massas colapsam, o ser superior inabalável desponta impávido genial, sereno calmo, inatingível forte para triunfar na guerra sangrenta. No primeiro estágio das tormentas, gerenciamento do terror e crise focada na liderança letal. As bestas correm sem controle berrando, acirrando o contágio covarde falho dos caos, na perda dos nortes vitais práticos cegos nos incêndios avassaladores esmagadores e ameaças mortais assombrosas. Você é forjado e blindado para a guerra dos calmos, enquanto o rebanho derrete no esmagamento na ansiedade patética infantil fraca medrosa cega, seu córtex se cristaliza firme, impenetrável como montanha blindada. Com as visões letais afiadas, divinas imponentes, sem fúria, e o timão apontado nas execuções cruas. Objetivas lógicas frias, salvadoras, precisas perfeitas, formidáveis nas superações dos caos, das hostilidades. Não existe emoção vazia para desastres fúteis. Tudo é solucionável. Mas compreenda severo. Essa divindade não brota na mágica das chamas apavorantes reais. É a resposta exata e brutal dos processos cimentados das inoculações voluntárias e ensaios pregressos, premeditados, exaustivos divinos, plácidos perfeitos nas horas calmas, nas arenas frias sombrias, explodindo automáticas infalíveis nos atos reais, sem delongas. Na segunda esfera gélida do risco, negociações brutas, severas de hostilidades inimigas, fortes, letalmente pesadas. A ganância e os nervos expostos rasgam vendas nos confrontos frios, tensos e brutais. Enquanto tolos e oponentes cegam no jogo sujo, cego apavorado, raso covarde do ganho cego de ego, vaidoso das mentes burras, cegas, medíocres, paranoicas, vazias. O seu trunfo inesgotável, invisível, imortal, mortal e irrefreável blindado reside nas gélidas táticas insondáveis divinais, supremas, inatingíveis de separar cirurgicamente o frágil tolo fraco, ego infantil vaidoso fútil e reativo apaixonado cego fútil, dos objetivos e tesouros majestosos, finais do pacto. Grandioso cego, sem se ferir ou ceder nas pressões sujas, medonhas agressivas, falsas, de provocadores inferiores, rasteiros, fracos, vulgares, idiotas, vazios no embate da influência inteligente. Cede nos risos, ignora insultos cínicos, inexpressivo sem feridas e arrasta calmo estoico, divino, inabalável e implacável, frio de ouro para soluções pragmáticas invencíveis, totais, formidáveis, ricas, eternas, divinas, intocáveis da inteligência que governa todas as lógicas e poderes absolutos no mundo, inatingível, genial absoluto do alto império, da perfeição intocável, rica e soberana, da alma livre, blindada, eterna, inabalável, suprema, perfeita, invulnerável, heróica, próspera, divinal, imperial. Na terceira forja, severa e implacável dos testes fatais extremos de olhos, as alta performances e julgamentos das sociedades e multidões. Quando holofotes, exames críticos avaliativos severos dos destinos, oponentes hostis, julgadores das sentenças afiadas brutais, cegas, sádicas, cruéis, rasgam medos infantis do que o palco achará do meu fracasso cínico, e síndrome do estigma e impotência, o feitiço mestre, e golpe letal majestoso supremo absoluto, inatingível, formidável, esmagador, invencível, imponente, desvia e muda, com fórceps e de solavanco fulminante, cruel, violento, genial, o foco e fuzila os temores cínicos tolos de ego, narcisistas fracassados, egóicos. O mestre deixa o abismo da indagação. Pareço farto, em excelência cínica falsa, vaidosa, tola medrosa, insegura falha de julgamentos, para acoplar e atirar, e preencher nas chamas ardentes, inquebrantáveis, celestiais, inesgotáveis, abundantes. Poderosas, focadas, esplêndidas do como sirvo, com riquezas agregadoras divinas, inestimáveis, pragmáticas a todos do público,
Hoje aqui blindado, sereno, calmo, sem amarras covardes, fúteis, frívolas, egóicas, vazias, patéticas, doentias, medíocres, patológicas, mortas em vaidade e medo de quem foca sem glórias no seu orgulho infantil, pobre, medíocre, frouxo, tolo, escasso, raso, medroso. Com o quarto domínio sádico. Perfeito. Diário das bestas hostis. Convívio de pessoas intoleráveis, assombrosas, hostis, desonestas, mentirosas, ríspidas, tóxicas, extremas. E o quinto trunfo frio, impassível, divino. Diário. A frieza gélida na absorção focada soberana e majestosa imperiana. Absoluta perante os seus lucros bilionários nas coroas e nos triunfos, fáceis e das mortes, nas quedas trágicas, absolutas nos desastres de fracassos das falhas. Você desvia dos feitiços e corrupções fáceis, sedutoras, covardes, vaidosas, fúteis, complacentes, arrogantes que apodrecem grandes quizares e freia o choro do túmulo de covardias. Pois ambos não atestam e definem a eternidade cega. O seu único norte é a lição da evolução contínua, invicta, divina, insubstituível, e fecha num círculo magistral impenetrável de poder letal, bruto formidável, no embate final insuperável, cego glorioso, absoluto letal brilhante. O confronto cego, assustador, intenso, divino, da mente contra si próprio, das trevas da instabilidade, onde o mestre das dores colhe, nas incertezas obscuras, as maiores pazes calmas, focadas, seguras, intocáveis, indestrutíveis, inquebráveis, plenas da estabilidade infinita formidável. Capítulo 15. O efeito composto da maestria emocional. A maioria das pessoas subestima o impacto de longo prazo do controle emocional porque olha apenas para o micro, para a discussão que evitou ontem, para a palavra que segurou hoje. Mas o verdadeiro poder está no macro, no efeito composto de cada escolha consciente acumulada ao longo de meses e anos. Como os juros de um investimento, o retorno não aparece de uma vez. Ele cresce silenciosamente. E quando você olha para trás, a distância entre quem era e quem se tornou é extraordinária. Os frutos aparecem em 6 áreas que se amplificam mutuamente. O primeiro é a confiança relacional. Quando as pessoas percebem que você não explode sob pressão, que sua palavra é estável, que você pode ser acionado nas horas difíceis, elas passam a confiar em você de uma forma que não se constrói com discursos. O segundo é a reputação. Sua imagem profissional e pessoal é construída, em grande parte, pelo que as pessoas viram de você nos momentos de pressão. Quem permanece calmo e lúcido nessas horas fica marcado como alguém em quem se pode confiar. O terceiro é a qualidade das decisões. Decisões tomadas no estado emocional correto são mensuravelmente melhores. Ao longo de uma carreira ou de um casamento, essa diferença é monumental. O quarto fruto é a saúde. O estresse crônico causado pela reatividade emocional desregulada tem custos biológicos documentados: inflamação, pressão arterial elevada, sistema imunológico comprometido. Quem aprende a regular as próprias emoções tem níveis de cortisol mais baixos, dorme melhor e envelhece de forma mais saudável. O quinto é o aprendizado acelerado. Quem não reage defensivamente aos erros consegue extrair lições deles com honestidade. Em vez de gastar energia justificando falhas, direciona essa energia para corrigi-las. O crescimento se acelera porque o ego não fica no caminho. O sexto é a expansão de oportunidades. Pessoas emocionalmente estáveis atraem parceiros, projetos e portas que nunca se abrem para quem é volátil. A confiança que você inspira nos outros é um ativo de longo prazo que não aparece em nenhum currículo, mas que define carreira e relacionamentos. A escolha é simples, mesmo que não seja fácil. Continuar sendo arrastado pelas reações ou começar a construir, uma escolha de cada vez, o tipo de pessoa que responde ao invés de reagir. Essa construção começa agora, no próximo momento difícil, não em algum dia ideal, neste, e depois no seguinte. E assim, sem que você perceba, uma nova identidade se consolida. Não declarada, mas provada. Forjada nas pequenas vitórias diárias que mais ninguém vê, mas que você sente.